Olá pessoal, aqui é a Dina, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Jornal da Fábrica. Nestes episódios vocês sabem que sempre temos um calendário e uma data a ser comemorada e a de hoje, dia 12 de junho, temos o Dia da Realidade, que é basicamente o dia em que relembramos livros baseados em histórias reais. E é exatamente este tema que viemos trazer para vocês. Ou eu vim porque mais ninguém tinha exemplos para trazer. Acho que um dos primeiros livros que pensamos logo é no Diário de Anne Frank, a menina judia que, para fugir aos nazis, ou nazistas, como falam no Brasil, escondeu-se com a família no anexo secreto em Amsterdão durante a Segunda Guerra Mundial. Ela mantinha um diário que pretendia publicar assim que a guerra acabasse. No entanto, Anne foi uma das vítimas do Holocausto depois de pouco mais de 2 anos no esconderijo. O seu pai foi o único sobrevivente do campo de concentração e publicou o diário no ano de 1947, tornando o diário e a filha mundialmente conhecidos. Livros sobre o Holocausto são a primeira coisa que eu pensei trazer para este tema especial deste jornal e acho que é um dos temas que as pessoas mais ou menos se lembram. Acho que é a primeira coisa que as pessoas se lembram quando pensam em livros inspirados em factos verídicos. E foi exatamente isso que eu vim trazer. Além deste livro, do Diário de Anne Frank, temos A Menina que Roubava Livros, que fala sobre a morte que perseguia a jovem Liz Meminger entre 1939 e 1943. A pequena foi deixada pela mãe devido aos nazis para adoção. E, além destes 2 livros, também temos A Lista de Schindler, que é a partir de testemunhos dos judeus de Schindler que o autor conta a história real de um homem que se arriscou e sacrificou tudo o que tinha para salvar centenas de pessoas. São 3 obras muito reais e marcantes sobre o Holocausto, que eu acho que toda a gente se lembra, falando em livros com histórias reais, acho que toda a gente se lembra de alguma destas 3 obras. Agora, saindo um pouco da história real e triste do Holocausto, vamos para outra história real. A vida e a morte dos nossos animaizinhos. Marley e eu é uma história apaixonante e triste, acho que todos vocês conhecem. Também recebeu adaptação cinematográfica. É uma história triste e espero não ter soltado spoiler. Mas sim, a morte dos nossos animais é uma coisa real que acontece e passamos todos por um luto. Embora algumas pessoas não achem ou não pensem que a morte de um animal não é um luto, mas muitas vezes é. Quem tem animais sabe que a morte de um animal também é um luto como se fosse de uma pessoa, como se fosse um parente, como se fosse alguém da família. Quando um dos nossos animaizinhos falece, é sempre uma situação muito complicada. E acho que quem gosta de animais e quem cria animais e quem toma conta deles já passou por um momento de luto e é uma história bastante real sobre a perda de alguém importante na nossa vida. E quero terminar com o livro O Nome da Rosa, que se passa em Itália no ano de 1327, onde o Frei Guilherme de Baskerville é encarregado de investigar a ocorrência de heresias no mosteiro franciscano. 7 dias depois, 7 monges são assassinados em circunstâncias incomuns, mudando o rumo da investigação. Este livro foi publicado em 1980 e tornou-se o livro mais vendido em toda a Itália e alcançou até reconhecimento mundial. Recebeu adaptação cinematográfica em 1986. Eu tive que pesquisar sobre O Nome da Rosa porque eu não sabia realmente que isto tivesse sido inspirado em factos verídicos, em factos reais. Mas sim, afinal é inspirado em factos reais. Eu não sabia, não tinha esta ideia. Durante a minha pesquisa é que eu percebi que sim. Portanto, este foi um livro bónus que eu encontrei para falar aqui neste episódio especial do Jornal da Fábrica. E esta é a lista de obras baseadas em factos reais que eu deixo para o Jornal da Fábrica de hoje. Penso que qualquer pessoa iria pensar em livros inspirados na história real do Holocausto. Seria o mais natural, obviamente, e eu trouxe aqui estes 3 livros. Decidi trazer também o Marley e eu e O Nome da Rosa, porque é algo que já fora do tema do Holocausto. Marley e eu, por ser uma situação bastante real sobre a morte dos nossos animais de estimação. E O Nome da Rosa, que acabei por perceber que era real também este enredo e que aconteceu realmente. E fiquei um bocadinho surpreendida porque eu não sabia que realmente era inspirado em factos verídicos. Eu não tive tempo de pesquisar, mas será que algumas das obras de Dan Brown também são inspiradas em factos reais?
É a pergunta que eu deixo. Quer dizer, tem algumas coisas verídicas, mas será que a história é real? Não sei, não pude pesquisar antes para saber, mas deixo para vocês. Talvez vocês sejam fãs e saibam mais rapidamente do que eu, porque eu vou ter que pesquisar e não tive tempo para pesquisar. Não tive a certeza se realmente algumas das obras de Dan Brown são realmente inspiradas em factos reais. Mas deixo para vocês. Aproveitem também para comentar os vossos livros inspirados em factos reais que vocês conhecem. Caso tenham gostado, inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. Sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E deem-nos um coffee, caso queiram que a gente continue a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Eu não sei quando haverá um novo episódio do Jornal da Fábrica. Este é o podcast em que ninguém sabe quando volta. Surge sempre quando ninguém espera, nem mesmo nós no staff. É verdade, nem mesmo nós no staff. Mas esperemos que continue aí à espera. Nós também vamos tentar ver quando é que sairá um novo episódio. Mas é isso, pessoal. Fiquem à espera e, entretanto, podem ouvir os episódios de outros podcasts que têm sempre dia da semana marcado. Portanto, da minha parte é um até breve, não sei quando, mas despeço-me para talvez alguns de um chá de dezembro ou um Platão da Treta que apareça entretanto. Mas sobre o Jornal da Fábrica eu realmente não sei quando é que vou voltar a dizer um oi. Portanto, é isto, pessoal. Espero que tenham gostado desta data comemorativa, porque eu acho que todos nós devemos comemorar algumas obras que foram inspiradas em factos verídicos, porque muitas vezes aquilo que um escritor escreve não é algo da imaginação dele, é algo que ele passou, é algo que ele pesquisou, é algo que ele viu como algo real que aconteceu e quer deixar marca por escrito. Portanto, muitas vezes um escritor não é apenas aquele que tem uma grande imaginação, mas sim aquele que tem pesquisa o suficiente e que passou por alguma experiência que marcou talvez não só a vida dele, como também o mundo inteiro, ou o país, um certo país. Portanto, nós decidimos então homenagear entre aspas, estes livros, porque estas obras não deixam de ser boas obras só porque são inspiradas em factos reais. E é certo que há pessoas que não gostam muito de ler obras inspiradas em factos verídicos, porque costumam ser muito mais tristes de serem faladas, porém é uma situação que devemos sempre homenagear, porque tem um trabalho do autor por trás e não é apenas uma imaginação do autor que deve ser homenageada. Também os escritores que escrevem coisas reais e acontecimentos que aconteceram também devem ser homenageados, porque eles querem imortalizar aquela situação para que não se volte a acontecer, no caso do Holocausto. E também, no caso do Marley e eu, que foi a morte dos nossos animaizinhos, tentar sensibilizar as pessoas de que os animais de estimação não são apenas simples animais e também podem ser como se fosse família. Apenas são diferentes, não são pessoas. Portanto, eu acho que um escritor que escreve algo inspirado em factos verídicos também deve ser homenageado porque ele quer imortalizar algo ou quer sensibilizar alguém, a um grupo de pessoas para o mundo lá fora. Portanto, um escritor que escreve e usa a sua imaginação não deixa de ser melhor escritor do que aquele que apenas pesquisa ou deixa a sua experiência em algo que passou no país ou no mundo. Portanto, este Dia da Fábrica de Histórias foi exatamente para homenagear este tipo de livros e os escritores também, que também escrevem sobre factos verídicos, porque todos eles são importantes. Não importa o que o escritor escreve, seja imaginação, seja realidade, seja algo verídico, seja algo da mente do autor, todos os livros devem ser homenageados. E hoje decidimos homenagear os livros inspirados em factos verídicos, inspirados nas experiências ou na pesquisa dos autores, dos seus autores, obviamente. Portanto, é isto, pessoal. Espero que tenham gostado. E o Jornal da Fábrica vai voltar não sei quando. Até breve e obrigada por ouvirem.